Quinta-feira, 21 de setembro. Hoje comemora-se o dia da árvore, o dia do fazendeiro e o dia do radialista, ou também o dia do rádio. E nós queremos deixar uma palavra para você que está conosco neste início do nosso programa. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Dentro de instantes, estaremos ouvindo outra vez o pastor Maurício Cruz. Ele foi um dos preletores do nosso Kids Day, realizado recentemente em nossa igreja. E numa tarde, ele trouxe uma palavra que vamos ouvi-la mais uma vez, sobre a criação, a formação da família estabelecida por Deus desde o Éden. Ele estará, portanto, dentro de instantes, trazendo a segunda parte desta mensagem que Deus falou profundamente ao nosso coração. Desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Talvez você esteja triste, abatido, amargurado, angustiado, com seu coração enlutado, perdeu um ente querido, sofreu um acidente, perdeu o emprego, está em aflição. Quero orar para que Deus nessa manhã conforte, fortaleça a sua fé, renove as suas forças e lhe dê ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. E eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Portanto, vamos orar nesse instante. Pai, queremos nesse momento te apresentar os nossos amigos, internautas, telespectadores que estão conosco, que o teu Espírito Santo trabalhe em suas mentes, em seus corações, dando ânimo àqueles que estão desanimados, fortalecendo os fracos, levantando os caídos, sarando os enfermos, libertando os oprimidos, enxugando as lágrimas daqueles que estão enlutados, perderam entes queridos. Pedimos-te a tua bênção sobre aqueles que perderam o emprego, para que o Senhor abra uma porta, a fim de que eles tenham o seu sustento, sua família seja abençoada, protegida, guardada. Supre, portanto, as suas necessidades. Que a tua bênção e a tua paz esteja sobre todos os lares. É o que eu te oro e te peço, agradecido agora, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los agora com o pastor Maurício Cruz, trazendo a conclusão desta mensagem. Provérbios, capítulo de número 4, verso 23, a Escritura nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu não sei você, talvez você disse: minha filha, essa foi a última vez que eu lhe tratei assim. Eu não sei, esposa, se você já fez promessas: a partir de hoje, meu filho, nunca mais isso vai se repetir. Eu não sei se você já passou por essas falsas promessas, quando na realidade, irmãos, por ora, se não tomarmos conta do nosso coração, essas questões podem se repetir. Jesus, em Mateus 15, é uma luta travada teológica com os fariseus. Jesus falou: o que sai da boca vem do coração. Porque, irmãos, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que procede, irmãos, do coração. Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Palavra de Cristo. Portanto, a boca fala o que o coração. E aqui, meu irmão e minha irmã, cuidado com as suas palavras. Você, marido, você, esposa, cuidado com as palavras. Palavras mal colocadas é como se você subisse em um arranha-céu com um saco de pena, rompesse aquele saco e você, arrependido, dissesse: eu me arrependi, preciso agora juntar as penas. Palavras mal ditas, irmãos, é impossível nós juntá-las novamente. Portanto, peça graça, sabedoria, para que você seja prudente, sábio em suas palavras. Eu lembro-me quando garoto, meus pais não eram crentes, eu preferiria, irmãos, levar uma pisa, literalmente,
do que ouvir palavras de minha mãe. Áspera, rude, dura. E palavras, irmãos, para ser tratada e curada como uma flecha, irmãos, fermentada. Quando alcança o nosso coração, só o Evangelho para sarar. Talvez você, mulher, homem, ouviu palavras no santo matrimônio que até hoje você carrega consigo dores tremendas no matrimônio. Eu estava esses dias aconselhando um casal há 28 anos casados. Irmãos, não eram 18 meses, eram 28 anos casados e pensaram em divorciar. E eu disse, qual é o motivo? E a moça olhou para mim e disse, pastor Maurício, eu nunca perdoei este homem. Eu disse, o que foi que houve? Quando nos casamos rumo ao altar, ele pisou no meu vestido e eu pensei que ele queria que eu caísse, morresse e ele casasse com outra. Eu digo, a sua mente até hoje guardou isso, 28 anos. E ele nunca tinha dito ao esposo. Gente, 28 anos guardando, irmãos, dores profundas. Que amargura, que sofrimento, que peso, irmãos, que não pertencia a ela. Portanto, cuidado com aquilo que você diz e cuidado com aquilo que as pessoas vão te dar. A decisão com aquilo que você vai receber não depende de quem transfere as palavras, mas depende de quem recebe e o que você vai fazer com elas. Amém? Nesse ambiente, irmãos, nesse ambiente de palavras, nesse ambiente de tratamento, nesse ambiente de perdão mútuo, aqui vai uma palavra, irmãos. Eu falei para essa moça, para essa irmã, 28 anos de matrimônio. Eu digo, minha irmã, você está doente. Você guardou essa amargura, você guardou esse dissabor 28 anos? Sim, pastor. Vocês lembram, irmãos, do último pleito, o ano passado? As pessoas iam, os crentes, iam às redes sociais, dizendo que era anti-aborto e eram pró-vidas. Sim, nós lembramos. É um fato. Mas aqui, irmãos, está uma grande implicação para nós nessa tarde. Nós somos contra o aborto, somos pró-vida, mas, irmãos, há pecados que são gerados no coração, que vão maturando, e nós nunca abortamos. Nós vamos alimentando no nosso coração palavras, sentimentos, irmãos, que não provém de Deus, não traz edificação e não traz bênção ao santo matrimônio. Eu não sei como é que está o seu casamento, o seu relacionamento hoje. Talvez você venha guardando sentimentos, situações no santo matrimônio, irmãos. Hoje à tarde é o momento gracioso de nós abortarmos tudo isso que vem ferindo os nossos relacionamentos e que Deus nos trate por sua graça bendita, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas a pergunta prossegue, por que, irmãos, a família é tão difícil? Em segundo lugar, é que nesse ambiente familiar, irmãos, é o lugar mais adequado para revelar as inadequações de seus respectivos membros. Por quê? O verso de número 7. Gênesis 3:7. O que é que o texto diz, irmãos? 3:7. Abriram-se então os olhos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Observe, irmãos, é que agora ambos estão envergonhados com o que se tornaram. Quando pecaram, descobriram que estavam nus. Disseram, que vergonha, o que foi que aconteceu? O pecado, quando adentrou, revelou, irmãos. Houve uma exposição, houve, irmãos, uma pobreza espiritual. Isso é verdade. Portanto, aqui, irmãos, eu queria trazer
duas coisas que tornam a família o lugar mais adequado para revelar as nossas inadequações. Primeiro, a exposição. Foi no seio, irmãos, da queda, ainda no Éden, que ambos descobriram que estavam expostos, um para o outro. Em segundo lugar, foi nesse mesmo ambiente que houve as imprevisibilidades. Vejamos, o primeiro casal, quando peca, descobre a nudez um do outro, e eles estão expostos, irmãos, tentam se cobrir com folha de figueira. Aqui é uma questão mais teológica, eu não vou entrar nesse mérito, que não é nosso assunto hoje. Portanto, é nesse núcleo familiar, irmãos, que é a exposição. É no meio da família, irmãos, que as pessoas, ou que as nossas vergonhas são reveladas. É no seio da família que o outro conhece, que nos conhece. E nos conhece, irmãos, com as nossas imperfeições, com os nossos maus hábitos, com os nossos pecados. Teve um hitzinho aí, agora há pouco, uma música, que diz, não sei, ninguém, estou invisível, alguma coisa assim, lembra? Estou invisível. No seio da família, ninguém fica invisível. Cada membro conhece as fragilidades, os maus hábitos e os pecados, porque, irmãos, quem te conhece é a tua família. Quem te conhece, varão, é a tua esposa. Minha irmã, quem te conhece é o teu marido. Por isso que houve, irmãos, houve uma exposição, e ao mesmo tempo, ninguém se escondeu. É na família, irmãos, desculpa a expressão, mas é na família que o festival, queridos, de máscara não perdura por muito tempo e cai, irmãos, ao chão. É na família que a gente não sustenta por muito tempo, irmãos, a maquiagem. E ali, rapidamente, os membros nos conhecem. É naquela hora que quando a moça diz assim, eu casei com esse homem que usava às vezes, não sei, até paletó, era um homem de Deus, mas eu não estou, meu filho, te conhecendo aqui. Você é impaciente, você é rude, você não é amoroso, o que foi acontecer com a sua vida? É só na família, é só nesse seio familiar, irmãos, que se conhece, quem é a esposa, quem é o marido e os membros. Ninguém, irmãos, escapa. Não é assim? Lá em casa é assim. Eu não sei na sua casa. Amém? Podemos continuar, irmãos? Vamos lá. Irmãos, é nesse mesmo ambiente que nós ficamos totalmente, espiritualmente despidos das nossas próprias ilusões. E as pessoas que nos cercam, irmãos, sabem quem nós somos. E nós sabemos quem nos cerca. Irmãos, quem me conhece é minha esposa. Amém? Quem te conhece é a tua esposa. Esses dias eu recebi um varão dizendo, olha, pastor, eu preciso deixar a minha esposa. Eu digo, meu irmão, a sua esposa é a mais benquista da nossa igreja. Sabe o que ele disse para mim? Pastor, vai comer 1 quilo de sal com ela? Expressão que eu ouvi. Irmãos, cuidado para não expor uns aos outros em tempo de crise. Por cada um conhecer as fraquezas e as fragilidades uns dos outros. É no tempo, irmãos, de desentendimento, é no tempo de crise no matrimônio que às vezes um sai apontando a fragilidade, as imperfeições uns dos outros. Cuidado com isso. Por quê? Porque, irmãos, o matrimônio ele deve ser constante, eterno no Senhor, para sempre no Senhor. Mas guarda uma palavra, meu irmão, a crise, ela dá aí, a crise dá e passa.
Amém, queridos? Em segundo lugar, irmãos, além da exposição, nós temos também as imprevisibilidades que nos alcançam. O que é isso? Há um provérbio popular que diz o seguinte: dizem que os noivos estão de vendas. Os noivos estão de vendas. Quando se casam, a venda cai. Misericórdia! Até o noivado era uma bênção, está tudo certo, mas, irmãos, no outro dia, quando casa, diz: quem és tu? Eu não te conhecia. Às vezes acontece. O que foi que aconteceu? Que você era uma bênção quando, irmãos, quando adentram ao santo matrimônio. Eu sempre digo que as lutas se principiam no santo matrimônio, irmãos, depois da cerimônia de casamento. Misericórdia, é ruim assim o casamento? Não. Porque quando termina a cerimônia, o casal viaja, quando amanhece o dia, misericórdia. Foi uma bênção, não foi, meu filho? Mas tem as contas agora da celebração para nós pagarmos. Já entra, irmãos, a perturbação. Já entra as dores no santo matrimônio. E agora? O que fazer? Não é assim? Ou não? O meu foi assim. Agora, irmãos, é uma vida de casados. Nós não podemos, irmãos, a partir do santo matrimônio, nós não podemos garantir absolutamente nada acerca da nossa família. O que vai acontecer amanhã? Você sabe? Eu sei. Eu não sei, irmãos, o que vai acontecer amanhã com a minha casa, com a minha família. Eu não sei. E isso às vezes nos assusta. Eu não sei se os meus filhos vão prosseguir no caminho do Senhor, serão uma bênção para a glória de Deus. Eu não sei. Isso me assusta, isso me perturba. Contemos com a graça de Deus. Amém, queridos? Porque, irmãos, há as imprevisibilidades. Vejamos, falar sobre imprevisibilidade, eu queria falar um pouquinho sobre filhos, mesmo que breve por conta e causa da hora, mas veja, você e eu, nós que estamos aqui, eu faço uma pergunta: você pode garantir que os seus filhos vão crescer no temor de Deus e vão permanecer no caminho do Senhor? Você tem essa certeza? Eu não tenho. Por mais, irmãos, que nós discipulemos os nossos filhos, por mais, irmãos, que nós entreguemos aos nossos filhos, irmãos, uma cartilha sistemática religiosa, às vezes moral, espiritual, que nós traçamos, isso não nos dá a garantia de que os nossos filhos, irmãos, viverão para a glória de Deus. Há as imprevisibilidades no caminho. Qual é a minha missão e a sua? Discipular, instruir, exortar, conduzir os nossos filhos, irmãos, ao santo evangelho, a Cristo, ao temor de Deus. Façamos a nossa parte. Mas isso não nos dá a certeza que os nossos filhos nunca se desviarão do caminho do Senhor. Às vezes, pastor Bosco, eu vejo os pais contemporâneos estão mais preocupados, irmãos, de equipar os seus filhos com bons estudos. Isso é louvável. Uma boa faculdade, isso é louvável. Conduzi-los, irmãos, ao sucesso profissional, isso é louvável. Mas infelizmente, com tristeza, o que eu vejo muito hoje é que os pais estão mais preocupados com o sucesso profissional dos filhos do que com a vida espiritual do garoto. Eu me deparei, nesse ano da consciência cristã, com uma amada irmã, é médico, o marido é médico. Eu disse: meus irmãos, que satisfação. Como estão os garotos? São 3 garotos. Olha, João está bem, tal. E a do meio, como é que está? Está bem, olha, passou na faculdade e tal, está fazendo medicina, tal período. Glória a Deus, que bênção. Os garotos estão firmes no Senhor, emudeceram.
Hoje, sinônimo de estar bem, irmãos, para alguns pais, é quando os filhos estão, irmãos, em progressão na vida profissional. Parece, irmãos, que é uma dormência dos pais quanto ao progresso espiritual dos filhos. Por favor, chore pelo seu filho, rogue, ande de joelhos diante de Deus pelos seus filhos. Eu lembro de um evangelista americano que ele disse: eu prefiro ver o meu filho ou os meus filhos correndo atrás de um carro de lixo ao vê-lo longe do caminho do Senhor. Não há nenhum demérito ser gari, não há nenhum demérito, mas ele disse: eu prefiro ver o meu filho correndo atrás de um carro de lixo ao vê-lo longe do caminho da cruz do Salvador. O que adianta, irmãos, nós entregarmos tudo, equiparmos os nossos filhos, darmos tudo a eles nesta vida, e por fim, eles se perderem no caminho do Senhor. Portanto, simplifique. Hoje nós vivemos, irmãos, uma sociedade que gasta o que não tem para mostrar às pessoas que não conhecem o que não tem para dizer que é. Hoje, o pai e a mãe trabalham, sai pela manhã, o garoto está dormindo, volta, o garoto está dormindo. E a ideia bíblica, irmãos, é que os pais possam discipular no caminho do Senhor, dia a dia, os seus filhos. Por favor, irmão, não terceirize a educação cristã dos seus filhos. Deus te deu, é o bem maior, a maior alegria, o maior triunfo e glória que você tem. Não é a sua vida profissional, não é o sucesso que você tem nesta vida. A maior glória, a maior riqueza que eu tenho como pai, você tem, meu irmão, como pai, é os seus filhos. Por favor, não abandone, não deixe seus filhos para trás. E equipar, irmãos, os nossos filhos, orando com eles. Hoje nos lares falta, irmãos, comunicação. Por favor, falta comunicação. E faltando comunicação, às vezes o pai e a mãe trabalham, irmãos, para dar bons presentes, presentes caros aos filhos, para dizer assim: o que eu não tinha, eu dei ao meu filho. Por favor, aqui vai uma recomendação minha para você, meu irmão: seja presente na criação dos seus filhos, seja presente, ande com ele, converse com ele, comunique-se com ele. Às vezes os pais dizem assim: eu vou dar bons presentes, presentes caros, eu vou juntar toda a minha renda e vou abençoar o meu filho com presentes caros. Deixa eu dizer uma coisa: você sabia que quando seu filho crescer, ele não vai lembrar dos bons presentes, dos presentes caros? O seu filho vai lembrar dos bons momentos que você teve com ele. Ele vai lembrar da dedicação, do esmero que você empregou junto a ele. Por mais simples que seja, ele vai lembrar de momentos e não de coisa. Portanto, simplifique as coisas e dedique-se tempo aos seus filhos e à sua casa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, finalizando a minha fala, nós estamos, irmãos, protagonizando em um palco visto por toda a sociedade, uma batalha espiritual, uma luta, é uma guerra. Quando se fala em família, é uma luta. Lembrando, irmãos, que Satanás intenta contra a nossa casa, contra o nosso santo matrimônio, contra a criação dos nossos filhos. É bem verdade, queridos irmãos, lembrando nós, quando Moisés nasceu, que Faraó queria matar a criança. Quando Cristo nasce, e Herodes, irmãos, intenta contra Cristo e as crianças naquela geração, naquela ocasião.
Satanás, irmãos, sempre intentou contra as famílias de Deus. Portanto, lembre-me agora uma frase de Martinho Lutero, que Satanás é como um cão feroz na coleira de Deus. Satanás só vai até onde Deus permite que ele vá. E aqui, irmãos, uma palavra de consolo e conforto a todos nós nesta bendita tarde. A nossa casa, ela pertence a Deus. Amém, irmãos? O nosso casamento pertence a Deus. A nossa casa foi lavada e remida pelo sangue da cruz do Salvador. Amém, amados irmãos? E aqui, se estamos diante de uma batalha espiritual, nós precisamos entender, você mãe, que a sua luta não é contra o seu filho. Eu não sei, minha irmã, se você tem filhos desviados, longe do caminho do Senhor. Por favor, pare de intentar contra ele. Porque a sua luta não é contra o seu filho. A nossa luta é contra potestades e contra o próprio Satanás, que intenta contra a nossa casa. Minha irmã, pare de dizer que o seu marido é uma cruz, se ele estiver longe do Senhor. Eu queria que você confiasse na obra de Cristo. Eu queria que você descansasse nessa graça perfeita. E que, sobretudo, nós precisamos sermos convencidos, irmãos, que quem faz e completa a boa obra em nós, através de nós, e até mesmo na nossa casa, é o Senhor. Amém, irmãos? Eu caminho finalizando a minha fala nessa tarde, e eu preciso dizer a vocês que se Satanás, o inimigo da nossa alma, intenta contra nós, eu não posso dizer aqui, irmãos, que toda a fragilidade, o sofrimento, as angústias que as famílias passam é por conta de Satanás. Não, porque senão nós estaríamos, irmãos, nos eximindo da nossa responsabilidade. Lembrando, irmãos, no meio da nossa fala, ou seja, desde o início, que o nosso maior problema reside aonde, irmãos? No nosso coração. Porque o nosso coração, ele é pecaminoso e inclina-se para o mal. Portanto, nós pecamos. Eu não estou aqui nos eximando, tirando a nossa culpa. Nós pecamos. E o que fazer, irmãos, diante de todo esse cenário de fragilidade, de dor, de angústia que nos acompanha? É nós, irmãos, gritarmos por misericórdia, dizendo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, tem misericórdia do meu casamento. Restaura, fortaleça, traga paz, Senhor, à minha família. Talvez, minha irmã, você que está aqui me ouvindo nessa tarde, você pode ter um sentimento, talvez, eu não sei, mas é bem provável que você criou seu garoto nos caminhos do Senhor e seu filho está longe da igreja, longe do Senhor, longe do temor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: confia na graça de Cristo. É a graça de Cristo, irmãos, que faz tudo em todos. O Evangelho, irmãos, não é sobre nós. Nós precisamos confiar, irmãos, porque o nosso irmão mais velho, o nosso Redentor, o nosso Senhor, Ele já morreu por nós. E se Cristo morreu por nós, irmãos, nós precisamos compreender que nós não temos mérito algum se alguma coisa está dando certo, ocorrendo bem. Não é sobre nós. É sobre a graça de Cristo que vem sustentando as nossas famílias, o nosso matrimônio e ao mesmo tempo conduzindo o coração dos nossos filhos para o caminho da luz. Aqui nesse mundo,
Nós estamos ainda, irmãos, na antessala da glória de Deus. Portanto, irmãos, há um banquete eterno que aguarda as famílias, irmãos, na glória celeste, e é para lá que nós estamos caminhando. E aqui eu queria, irmãos, finalizar a minha exposição nessa tarde. Dizer a você que apesar de nós, apesar da história da nossa casa, da nossa família, do nosso matrimônio, nós principiamos a nossa fala hoje à tarde dizendo: estamos diante de família imperfeita, contando com a graça que ela é perfeita. Irmãos, aqui eu concluo a minha fala rogando a Deus que Deus sustente as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos lares e que, sobretudo, irmãos, a nossa casa seja uma extensão de glória, de uma boa visibilidade para essa sociedade caída em delitos e pecados, que nós possamos, irmãos, vislumbrar, irmãos, a glória de Deus e ao mesmo tempo fazê-lo conhecido através, irmãos, do nosso santo matrimônio, pelo qual Deus nos chamou e nos vocacionou para tanto. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia, um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser.